O Agricultura Alto Vale já está no ar e destaca: sistema de cultivo suspenso de hortaliças eleva as áreas de produção, gerando mais comodidade e ergonomia aos agricultores. Pecuaristas catarinenses têm disponíveis 600 toneladas de sementes de azevém de alta produtividade, desenvolvido pela Epagre em parceria com a Cravil. Foco de caruru gigante em Santa Catarina. Praga está entre as mais agressivas na agricultura. Produtores de cebola da região fazem manifesto em Ituporanga. E ainda, vamos mostrar o capricho da Dona Maria, moradora do bairro Cantagalo, aqui em Rio do Sul, que mantém tudo impecável dentro de casa. Inclusive esse fogão, que tem 50 anos e permanece assim, como novo. olá! A gente começa te mostrando que produtores de cebola da região do Alto Vale estiveram reunidos esta semana em um manifesto em Ituporanga. A região da cebola é formada por vários municípios que têm nesse cultivo uma grande força e que ajuda na economia das cidades. O problema é que as últimas safras deixaram os agricultores no prejuízo, já que o valor pago pelo quilo da cebola não chega nem perto do custo de produção. Foi por isso que agricultores se reuniram essa semana na Praça Central, em frente à Igreja Matriz de Ituporanga. O principal objetivo dessa manifestação realizada aqui na área central de Ituporanga é chamar a atenção do governo para pautas importantes que vão ajudar os agricultores do Alto Vale e de todo o estado. O nosso objetivo hoje da manifestação aqui é justamente pregar e reunir os produtores, para chamar a atenção da sociedade para a dificuldade que vive o setor agrícola. Hoje, especificamente, a gente vem falando aqui do setor da cebolicultura, mas temos aí, a gente vê que tem dificuldade em todos os setores da agricultura. A gente pode dar exemplo aí da fumicultura, do arroz, do leite. Então, assim, o produtor rural, ele está no limite, está enfrentando graves problemas financeiros, endividamento muito alto. E hoje a gente tem algumas políticas públicas que a gente pode estar cobrando do governo que não estão sendo cumpridas. Tem algumas obrigações que a gente hoje gostaria de levantar essas questões aí, também projetos, está surgindo um projeto novo aí por parte também da associação e também dos produtores, para que possa também trazer mais proteção para a nossa cebolicultura nacional. Segundo o prefeito de Ituporanga, esse tipo de manifestação é importante para mostrar a real situação da agricultura. Nós somos detentores de 20% de toda a cebola consumida no Brasil inteiro. Eu parabenizo o comércio, o CDL, a ACI, por terem aderido junto conosco também a essa manifestação pacífica. E eu tenho a grande certeza que o governo tem que olhar para Ituporanga como a capital nacional da cebola com bons olhos. Eu faço um convite também para os nossos agricultores de todo o Alto Vale para vir para o Tratoraço no dia 9. Cada trator ligado, cada motor ligado, com certeza vai ser um eco para Brasília. Que eles venham junto conosco discutir políticas públicas, que olhem para o agro, não só falo da cebola. Hoje, claro que a pauta é a agricultura, é a cebola hoje aqui nossa, mas nada que nós estamos plantando hoje tem valor. Entre as pautas debatidas na manifestação estava o problema encontrado pelos agricultores devido à importação de cebola de outros países. A gente vai falar hoje principalmente aí da questão da importação da cebola. A gente vem enfrentando já há 2, 3 anos já de safra frustrada. E a importação de cebola sempre acaba atrapalhando nós em um período da safra. Justamente o período em que os preços geralmente começam a melhorar um pouco e que o produtor começa a comercializar com um preço acima do custo de produção, acaba entrando cebola importada. Então, assim, a cebola importada ela vem prejudicando o produtor rural aqui de Santa Catarina. Nós sabemos que é um acordo bilateral, Mercosul, entre os países. Então, assim, muita coisa não tem o que fazer, mas nós queremos, com esse movimento, coletar assinaturas, para a gente elaborar um projeto e acionar dispositivos de salvaguarda, principalmente para os períodos que a gente está comercializando cebola, que existe uma oferta crescente de cebola nacional e com preços baixos que a gente vem enfrentando nesse momento, que não cobrem nenhum custos de produção. Até há pouco tempo a gente não tinha isso em mãos. Foi um acordo que agora o Mercosul, os países aqui do Mercosul fizeram com a União Europeia. E tem um artigo ali nesse decreto que a gente pode
viabilizar ele com essas assinaturas, que se um país ele está autossustentável com uma cultura, que a gente tem produto interno suficiente para abastecer o mercado, a gente pode acionar isso dali para taxar o produto que vem de fora, no caso a cebola importada, ou diminuir a quantidade de entrada. É uma ferramenta que a gente não tinha, mas agora a gente vai estar correndo atrás para dar certo. O seu Arni é o presidente do Sindicato Rural de Ituporanga e também produtor. Ele explica que algo precisa ser feito para ajudar essa classe tão importante para o Brasil. Essa manifestação é muito importante, a gente já está desde novembro, a gente já fez uma reunião no nosso Sindicato Rural de Ituporanga, junto com a Procesc e junto com alguns órgãos do município aí também. A gente chamou até na época o assessor do Childine aí para estar levantando algumas pautas também, levantamos algumas demandas, já estava vendo o problema acontecendo no nosso município de Ituporanga e região. A gente já vinha numa safra frustrada do ano 2024-25, entramos numa safra 2025-26 pior, onde a gente estava amargando um custo de produção de R$ 1,40, R$ 1,50 e vendendo cebola de 70, 80 centavos e ainda caixa 4 e 2 a 50% do custo. Então a gente foi levando isso aí, depois disso a gente já se reuniu com o pessoal da Procesc novamente na Câmara de Vereadores, numa Assembleia, depois levamos esse problema também numa reunião da Comissão da Agricultura em Florianópolis, nosso sindicato estava presente lá junto com o pessoal lá, levantando essa demanda aqui. Então a gente já vem amargando o prejuízo há 2 anos. E agora mesmo cebola custando a R$ 1,40, R$ 1,50, como está o preço hoje, ainda estamos amargando prejuízo. Então nós temos que fazer com que cada vez mais Brasília olhe para as cidades agrícolas e se nós não tiver produto na terra, ninguém come na mesa. Então nós estamos cada vez mais lutando por políticas públicas e que esse movimento sirva de exemplo lá para Brasília para olharem para cá com melhor qualidade. Estudos e experimentos para o cultivo suspenso de hortaliças estão em desenvolvimento já há alguns anos na estação experimental da Epagre em Itajaí. O objetivo é elevar as áreas de produção pensando em comodidade e ergonomia para quem trabalha no cultivo. Meu nome é Rafael Morales, sou pesquisador de olericultura da Epagre de Itajaí e no quadro Vitrine Técnica de hoje vamos ver sobre o cultivo suspenso orgânico de hortaliças. Então, pessoal, olhem esse sistema de cultivo que a gente está propondo aqui na estação experimental. A gente está fazendo o cultivo de diversas hortaliças, dá para ver aqui a salsinha, a cebolinha, rúcula, alface, morango mais profundo. E a gente está buscando, nesse experimento, otimizar esse sistema de cultivo, que é o cultivo suspenso, para que a gente possa fazer o cultivo de diferentes espécies vegetais. Então é isso que vocês conseguem observar aqui, que sim, é possível produzir com qualidade satisfatória no sistema suspenso várias espécies de hortaliças. Para ter efetividade nesse sistema de produção, alguns fatores têm que ser levados em consideração pelo agricultor. O primeiro deles, a gente pode observar aqui pelo ambiente que isso aqui a gente está sendo feito dentro de um cultivo protegido. Então, a gente faz uso da plasticultura para proteger essas plantas da chuva. Então esse é um primeiro passo e muito importante. O segundo ponto, a gente tem trabalhado com calhas profundas e aqui fica muito visível essa diferença na produção vegetal que a gente vai conseguir utilizando calhas mais profundas. Por exemplo, ó, numa calha rasa a gente tem plantas subdesenvolvidas. Numa calha mais profunda, a mesma muda, numa mesma condição nutricional, num mesmo regime hídrico equilibrado, a gente tem plantas então muito mais vigorosas, com um crescimento muito maior. Então profundidade da calha também é muito importante. A gente pode fazer nesse sistema de produção os consórcios, que também são coisas que o agricultor orgânico deveria buscar sempre estar implementando no seu sistema de produção. Então o exemplo que a gente tem aqui é da alface com a cebolinha. Então a gente vê que mesmo numa condição de consórcio em cultivo suspenso, a gente tem conseguido um alto patamar produtivo conciliando essas duas espécies vegetais. Nesse caso aqui, a alface e a cebolinha. Outro ponto importante é a fertirrigação. No nosso caso aqui, a gente faz com biofertilizante. Então, nesse caso aqui, fica muito claro o benefício do biofertilizante. Nessa linha aqui, desse consórcio, a gente tem biofertilizante. Nessas outras duas aqui, é só a água sem o biofertilizante que a Epagre recomenda. Então, é um benefício direto na produtividade e em qualidade da produção. Outro ponto importante que a gente também adota no sistema suspenso é o uso da cobertura
mortas sobre os canteiros. Tal como é recomendado no sistema de plantio direto, a gente usufrui dos mesmos benefícios aqui nesse sistema. Então, se a gente olha aqui, essa palhada, essa cobertura vegetal aqui que é colocada, adicionada, a gente consegue fazer uma boa redução da mato-competição e preservar muito bem a temperatura do solo ao longo do ciclo de cultivo. Tudo que vocês viram até agora, naquelas calhas de madeira, são experimentos que a gente tem aqui na EPAGRE de Itajaí. Então, não é uma recomendação que a EPAGRE tem para esse formato de cultivo. O que a gente preconiza, o que a gente vai difundir, são unidades suspensas com canteiros largos. Então, a gente pode ver aqui, estruturas, são sugestões que a EPAGRE vai disponibilizar para o agricultor, sugestões de calhas de cultivo com cobertura plástica. Estrutura que a gente está desenvolvendo e recomendando são estruturas de baixo custo. Então a EPAGRE está trabalhando num documento que vai disponibilizar em breve para o agricultor, colocando todas as impressões que a gente tem sobre esse sistema de cultivo para que o agricultor possa buscar essas informações muito em breve aí no site da EPAGRE. Uma das plantas daninhas mais agressivas da agricultura, o caruru gigante, foi identificado pela primeira vez aqui em Santa Catarina, acendendo um alerta entre produtores e autoridades ligadas ao setor. O foco da Amaranthus palmeri, praga conhecida como caruru gigante e considerada uma das mais agressivas da agricultura, foi identificado em uma propriedade de Campo Herê, no oeste do estado. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina adotou medidas de controle e contenção. Essa planta não havia sido ainda detectada no território catarinense, mas a SIDASC, durante suas atividades e o contato, a presença nas propriedades e com os profissionais da área agrícola, acabou constatando em campo e imediatamente tomou as providências necessárias. Existe uma portaria que é do Ministério da Agricultura, datada de 2024, que define um protocolo de atendimento para estas ocasiões. 10 agrônomos atuando da SIDASC, junto com os agrônomos da iniciativa privada, no controle desta planta. O caruru gigante chama a atenção pela velocidade de crescimento, podendo chegar a 3 centímetros por dia, e pela capacidade de infestação. Cada planta produz em média de 200 a 500 mil sementes, podendo passar de 1 milhão em alguns casos. E como é uma planta de grande e fácil multiplicação, ela exige muitos cuidados. Até o vento pode transportar, até as máquinas agrícolas, resíduos de outras produções. Então é momento realmente que a SIDASC vai trabalhar na educação sanitária, além daquelas ações localizadas na propriedade foco onde foi encontrado. No Brasil, o caruru gigante foi identificado inicialmente em 2015, no Mato Grosso. Depois, ocorrências foram registradas no Mato Grosso do Sul em 2022, em São Paulo em fevereiro desse ano e agora em Santa Catarina. Esse acompanhamento acontecerá e continuará nos próximos dias na região, de modo a entendermos a ocorrência, se ela está limitada a essa propriedade, se existem outras propriedades também, e se for o caso, então, de somarmos forças aí com os produtores e a cadeia produtiva para o combate e controle e até erradicação desta planta no nosso território. E se você tiver alguma suspeita na sua propriedade de que se trata de uma planta que pode ser uma planta dessas, você deve acionar a SIDASC. No site da SIDASC nós deixamos já algumas informações de como é essa planta, algumas características, fotografias, para ajudar o produtor a entender como é o caruru gigante. O inverno parece ainda um pouco distante, mas para quem cria gado de corte ou de leite, esta é a época certa de garantir o alimento dos animais na temporada de frio. Este ano, as famílias produtoras terão à disposição 600 toneladas de sementes de azevém em Alto Vale, um cultivar de alta produtividade desenvolvido pela EPAGRE em parceria com a Cravil. Este ano, a EPAGRE disponibiliza 600 toneladas de azevém de alta produtividade para pecuaristas catarinenses.
O cultivar de azevém Alto Vale foi desenvolvido pela Epagre e pela Cooperativa Regional Agropecuária Vale do Itajaí, a Cravil. Os produtores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, podem acessar as sementes por meio do kit forrageira. Basta procurar um escritório municipal da Epagre. Mas atenção, hein? Os estoques são limitados. O azevém SCS 316 CR Alto Vale é recomendado para diversas regiões, tanto para clima CFA, que é aquele clima mais quente que nós encontramos aqui no Vale do Itajaí ou no extremo oeste e meio oeste do estado, como para o clima que nós chamamos de CFB, que são as regiões de Planalto de Santa Catarina. E esse é um dos poucos cultivares que pode ser indicado para essas regiões um pouco mais quentes, diferenciando de alguns cultivares que vêm do exterior, que são produzidos em climas bem mais frios. Podemos afirmar que para Santa Catarina, praticamente todas as regiões têm adaptação para o azevém Alto Vale. É um azevém que se apresenta com ótimas qualidades agronômicas, principalmente porque é o único material do mercado hoje que reúne precocidade e ciclo intermediário. Plantando no cedo, em fevereiro, por exemplo, o produtor vai ter pasto já a partir de abril. Isso vai cobrir o vazio forrageiro de outono, que é a grande época onde falta alimentação para os animais, tanto para corte quanto para leite. O volume de sementes oferecido em 2026 é quase 10 vezes maior que o que foi disponibilizado no ano passado e suficiente para cobrir até 30 mil hectares de pastagens. Os azevéns eles têm uma grande variabilidade genética. Quanto ao Alto Vale, nós indicamos para pastejo, tanto para gado de leite como para corte. Também indicamos para integração lavoura-pecuária, que é um azevém que se adapta muito bem, porque ele chega no momento do plantio de grãos, ou soja ou milho, ainda com massa na lavoura, e isso possibilita o plantio direto. E também, devido à sua qualidade, serve muito bem para fenação ou mesmo silagem pré-secada. A quantidade de semente por hectare, nós recomendamos 25 quilos de semente por hectare de semente de boa qualidade. E essa qualidade, certamente, o Alto Vale apresenta. Importante é os animais entrarem quando a altura da pastagem estiver em torno de 25 a 30 centímetros e não rebaixar muito, rebaixar em torno de 10 a 12 centímetros, para permitir um rebrote muito rápido. E por falar em rebrote, essa é uma grande característica do Alto Vale, que ele permite um pastejo com poucos dias ou poucas semanas após o último pastejo. Ou seja, o gado saiu, em torno de 2 ou 3 semanas, dependendo da região e do clima, é possível um novo pastejo. E uma dica bastante importante. Sempre que você conseguir, produtor, você que vai plantar o teu pasto, guarde um pouquinho de semente, um punhadinho de semente aí de todos os seus sacos, para ter certeza depois, se acontecer algum problema de germinação, você poder avaliar a tua semente se realmente é uma semente de boa qualidade. E a importância de a gente sempre comprar semente certificada, né? Vai comprar o Alto Vale, tenha certeza de que realmente semente Alto Vale certificada, isso é bastante importante. E também lembrando que a gente precisa fazer análise de solo para se preocupar com todas as condições ideais de plantio. Então a análise, correção, depois a adubação do solo é de extrema importância também para que o nosso pasto tenha qualidade e a gente consiga converter esse recurso investido em carne ou leite. Aos 78 anos de idade, uma moradora de Rio do Sul dá exemplo de amor e capricho nos cuidados com a casa. Ela mantém tudo impecável, inclusive algumas peças antigas que roubam a cena. Quem
Quem chega na casa da Dona Maria, no bairro Cantagalo, nota o cuidado nos mínimos detalhes. Até as pedras do jardim receberam pintura. Cada cantinho aqui tem o toque especial dela, que aos 78 anos faz questão de manter tudo com o maior capricho. E entrar na casa é como viajar no tempo. O cenário remete àquelas típicas moradias dos anos 80. Destaque para os objetos de antigamente, que guardam memórias, como o relógio, as tradicionais louças de porcelana, a radiola, o telefone. Ela tem ainda cédulas e moedas antigas, como essas, de réis, usadas há 100 anos. O ambiente também chama a atenção pela limpeza. Tudo brilha e reflete a dedicação da Dona Maria com o lar. Eu acho que para a gente se sentir bem, tu te sentir bem numa casa, ela tem que estar bem limpa, bem organizada. Não só para você, mas para as pessoas também que frequentam a tua casa, né? Que eu desde criança, até quando eu brincava de casinha, tinha gente que dizia assim, ó, nossa, essa menina aí, eu acho que ela vai dar uma boa dona de casa, porque eu botava toalhinha, eu enfeitava, sempre gostei. Entre tantos itens aqui dentro da casa, tem um que deixa ainda mais evidente esse capricho, esse zelo que a Dona Maria tem com os pertences dela. É esse fogão, tem mais de 50 anos. Ele resistiu à enchente de 83, é usado diariamente e permanece assim, impecável, como se fosse novo. Por exemplo, se você vai fazer uma fritura, aquela peça que eu não estou usando, uma das grades que eu não estou usando, eu tiro. Porque senão eu vou lavar tudo, porque eu não vou lavar uma e vou deixar outra, né? Porque vai respingar. Aí, cada vez que eu faço uma fritura, né? Eu areio, por isso assim que nunca tem nada encardido. Porque você mantém aquela rotina, entende? De sempre fazer aquilo bem feito, né? Para que tudo fique assim, limpo e organizado, a Dona Maria não poupa cuidados. Ela tem uma rotina de limpeza doméstica, o serviço é feito por etapas. Quando eu limpo a casa, tem que limpar já a janela também, né? Então, se tu quer fazer uma coisa bem feita, claro que num dia tu não vai conseguir. Então, eu faço por etapas, né? Faço quinta-feira, eu faço para lá, para dentro. E daí, sexta-feira, eu deixo aqui para fazer a faxina da cozinha. Aí tem o banheiro, tem a área de serviço. E depois fora na rua, né? A Dona Maria é viúva. O único filho que teve faleceu ainda bebê. Hoje, ela vive na companhia dos gatos de estimação. E o capricho com a casa não é apenas uma questão de hábito, mas de amor pelo espaço que ela construiu ao longo da vida. Motivo de orgulho para os familiares, como a sobrinha, Gláucia, que nos acompanhou na gravação. Quero agradecer vocês por terem vindo aqui, mostrar essa história dela. Eu já tinha falado isso para ela, que a gente tem que mostrar o capricho, o cuidado que ela tem, porque tem coisas aqui dentro assim que é a história da vida dela. Nossa, é uma gratidão enorme de ver ela assim, cuidando da idade que ela tem, esse capricho que ela tem. Ela zela pelas coisas que ela tem, então isso é muito importante. Eu estou muito feliz mesmo de poder mostrar isso para as pessoas, até de repente para incentivar as pessoas, né, a cuidar. Às vezes um filho, uma filha que tem os pais ou até os avós que tenham esse material dentro de casa, que isso não tem preço. É maravilhoso. Isso aqui para mim é tudo, né? Porque é onde eu vivo, é o meu passatempo. Que eu tenho é ficar limpando, cuidando, a gente faz com carinho, né? E tudo aquilo que você faz com vontade, sai bem feito, não sai? O Agricultura Alto Vale fica por aqui e a gente te lembra que todas as reportagens estão disponíveis lá na nossa página no Facebook. É só curtir lá. A gente se vê no sábado que vem. Obrigada pela companhia e até lá!